isso, pensando em internet, não existe mais. Quer dizer, hoje, qualquer pesquisa pode ser feita rapidamente, os acervos estão, em grande parte, disponíveis, mas não poderiam ser utilizados de uma outra forma no passado. Então, o acervo digital serve para isso, serve para facilitar enormemente a circulação das criações intelectuais, o acesso ao conhecimento, acesso à informação. Tem uma quarta função que o acervo digital poderia servir e que é o menos utilizado hoje. É o exemplo que o Sérgio falou há pouco da recombinação ou da transformação criativa. Quer dizer, o acervo digital permite melhor a reutilização, reaproveitamento do que tem no patrimônio cultural. É muito mais fácil você acessar, você utilizar, recombinar, ou seja, há um favorecimento, o que eu chamo de um estímulo ao exercício da liberdade de expressão. Esse acervo digital está dentro do que a gente conhece como biblioteca, a biblioteca digital e a biblioteca, sobretudo, que é uma experiência ainda nova, que é a biblioteca virtual. Ou seja, a biblioteca eletrônica ou digital é aquela que ou tem um acervo físico e um espelho disso, que é o acervo digital, ou só tem um acervo digital, mas o acesso desse tipo de biblioteca ainda é de um acesso feito dependendo do conteúdo que é disponibilizado ali, que é o acervo que existe. A biblioteca virtual tem uma vantagem que é permitir que uma determinada instituição não tenha que comprar efetivamente um acervo, mas que ele possa multiplicar a utilização disso. Ou seja, é uma ampliação, uma forma de compartilhar melhor esse conteúdo. Bom, se o acervo digital permite todas essas formas de utilização, preenche essas funções, como é que nós deveríamos lidar com o acervo digital? Que tipo de acesso que a gente deveria ter? Eu coloquei duas alternativas básicas, não coloquei a terceira, porque é a que vigora hoje. Hoje, a alternativa que vigora é do acesso extremamente restrito. Qual que deveria ser a proposta? Qual que deveria ser a alteração a ser feita? Tem basicamente duas colocações. Ou tem um acesso aberto, que é um movimento que se desenvolveu há algum tempo, sobretudo na área da produção científica, e que postula que esse acervo digital deveria permitir a leitura, cópia, impressão, distribuição e download de obras para qualquer fim não comercial. Ou seja, eu chamaria que esse movimento de acesso aberto é o ideal, mas na atual situação que nós temos hoje na legislação de direito autoral, não é uma forma de acesso rapidamente viável. Então, o que seria o mínimo aceitável hoje seria que, pelo menos, a leitura, o uso para fim não comercial não fosse restrito, não fosse limitado, como ocorre atualmente. Qual é o problema? Vocês poderiam perguntar, mas se o acervo digital pode servir para todas essas funções, preservação, melhor acesso à fonte da informação, difusão do conhecimento, mesmo melhor atividade criativa, né? O que é que está impedindo isso? Nós temos basicamente dois problemas, o que eu chamo de restrições legais e restrições técnicas. A restrição legal se traduz no fato de que a digitalização, a disponibilização e o fornecimento de cópias, o download ou a impressão, são, pela legislação autoral, a legislação de direitos autorais, atos privativos do titular. Ou seja, quando a gente ouve falar de digitalização de um acervo, digitalização do acervo de uma biblioteca, da disponibilização desse acervo, ou do acesso, pleno acesso a esse conteúdo, nós estamos falando de algo que deveria ser, mas que não é permitido pela legislação. Então, na maior parte da legislação, na maior parte dos países, a legislação de direito autoral contém restrições a esse tipo de atividade, ou seja, são atos que não estão dentro do contexto da legislação atual. Por quê?
Porque a legislação de direito autoral da maior parte dos países, ela parte do pressuposto de que só o autor ou o seu herdeiro, o seu cessionário, é que tem a exclusividade de utilização da obra intelectual. E, portanto, há um princípio de que tudo é proibido, a não ser que expressamente permitido. E o expressamente permitido não inclui a digitalização de um acervo. Portanto, quando a gente lê, como o Google, por exemplo, fez o projeto da digitalização de bibliotecas, o que aconteceu? Imediatamente, as editoras, os autores, através das associações, moveram uma ação. Por quê? Porque a digitalização, aquele ato de transpor a obra que está no suporte material num acervo digital, numa mídia digital, isso é um ato que depende de autorização do titular do direito autoral. Ou seja, a posse do meio do suporte, a posse da obra, não dá à biblioteca o direito de digitalizar, como não dá a outro possuidor o direito de produzir essa outra cópia. Então, a legislação não permite, como regra geral, portanto, a digitalização, como primeiro ato, não permite depois a disponibilização desse acervo digital e não permite o uso desse material de outra forma que não aquela tradicional, no meio convencional, sem expressa autorização do titular dos direitos autorais. Por isso que as associações moveram aquela ação e o Google foi obrigado a fazer um acordo para poder efetivamente digitalizar o que não estava em domínio público. Então, aquilo que é protegido pelo direito autoral, que é o prazo que o Sérgio se referiu, está limitado a esse tipo de restrição. Mesmo a reprodução para preservação dependeria de uma autorização se a interpretação da lei não fosse uma interpretação flexível. Claro que há uma restrição técnica também, que é o DRM, as medidas tecnológicas de proteção, elas podem impedir que a plena utilização de acervos digitais, ou seja, daquilo que já estava, não daquilo que é digitalizado do acervo do suporte tradicional, mas aquilo que já circulou no meio digital e que, portanto, já circulou com proteção. Eu tinha trazido alguns exemplos de como a legislação de outros países trata disso, não vou ter tempo para mencionar, examinar isso em detalhe, mas só para falar que, efetivamente, alguns países se preocuparam com o problema do acervo digital. Mas veja que, na maior parte dos países, a preocupação é mais com a preservação da obra intelectual, ou seja, a preservação, a digitalização como meio de preservar, e não o acervo digital com aquela funcionalidade maior a que eu me referi, ou seja, o acervo digital permitindo maior acesso ou permitindo maior difusão. Então, na própria lei dos Estados Unidos, há uma possibilidade de digitalização para fins de preservação, para obras não publicadas, e para substituição, para obras publicadas quando se trata de suporte deteriorado. A mesma coisa nós temos na lei da Austrália, também para o caso de substituição de suporte ou preservação, e em alguns outros países da Europa, como França, Itália, Espanha, reconhecem essa possibilidade. Ou seja, em resumo, na legislação atual da maioria dos países, o máximo que se consegue fazer com um acervo digital hoje é a preservação. Nada mais do que isso. Ou seja, só dentro daquelas 4 funções a que eu me referi, só a primeira. Ou seja, admissível converter uma obra que está num suporte material para o suporte digital, desde que seja para preservação, para fins de preservação. Mas e o acesso? E o acesso e a utilização disso para o acesso? Isso ainda é muito pouco explorado. A legislação alemã, por exemplo, tem uma regra sobre isso, mas poucos países prevêem essa possibilidade de que, a partir da digitalização, então se possa efetivamente melhorar o acesso e melhorar a difusão da obra. O que eu coloco aqui são as propostas do que se deveria fazer numa legislação hoje para
realmente maximizar a utilização dos acervos digitais. Veja que isso que eu estou propondo é bem dentro do que a gente chamaria de acesso mínimo. Não é nem uma proposta revolucionária, o Sérgio até vai dizer, Manuel é conservador para burro, porque é uma proposta não muito revolucionária,